Eu sou Maria Rita, psicóloga. Eu vim aqui hoje a convite de um amigo, aluno do curso, para falar um pouquinho sobre uma doença que é muito mal compreendida, mas que é uma incidência muito grande e várias pessoas têm. Olha, a depressão a gente não pode colocar assim causas estanques, paradas, herméticas, né? Porque existe uma série de causas que pode levar à depressão. Uma delas é o fator genético, hereditário. Pessoas depressivas tendem a ser também filhos de outras pessoas também depressivas. Mas existem algumas circunstâncias na vida, então a gente fala assim, existem fatores predisponentes e fatores desencadeantes, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha fatores, ela é predisposta à depressão, é uma pessoa mais triste, mais introvertida, tem dificuldade de relacionamento social, ela pode ter um fator desencadeante que seria, por exemplo, a morte de alguém muito próxima dela, ou uma separação, um divórcio, qualquer influência negativa na vida dela, então desencadearia a depressão. Mas isso depende também de ela ter fatores predisponentes. O depressivo deveria ser o primeiro a saber que ele está depressivo, mas nem sempre ele é o primeiro a saber. Às vezes ele pensa que está passando por uma fase de tristeza, tal, que ele vai ficar bom dali uma semana e tal, que ele não precisa de tratamento, e às vezes são pessoas da família que vão detectar isso. Mas, por exemplo, a pessoa pode ficar atenta, por que eu não estou mais querendo ver televisão, eu não estou mais querendo sair de casa? Porque aquilo que era interessante perde o interesse. Essa é uma das causas principais. Aliás, um dos fatores, sinais, né, e sintomas de que a pessoa está com depressão. A perda do interesse naquelas atividades que antes eram interessantes para ela. Uma pessoa que gosta de cozinhar, por exemplo, não aparece nem na cozinha mais, não quer mais fazer nada. Eu já tive uma cliente, vocês vão achar que é brincadeira, mas ela não é só que ela ficava deitada o dia inteiro, ela queria ficar embaixo da cama, deitada embaixo da cama. Quer dizer, ela não queria nem ser vista, nem ver. Então, era a falta de interesse no relacionamento social, totalmente, né? E falta de interesse em sair, não quero mais comprar roupa, fico o dia inteiro de pijama, de camisola, enfim. Esse é um dos sintomas. Pode haver também perda de sono ou aumento de sono, perda de apetite ou aumento de apetite, perda da libido ou diminuição da libido, pode até continuar o relacionamento sexual, mas sem prazer, falta de prazer em viver. Uma vez um cliente definiu para mim a depressão de uma forma que eu achei maravilhosa. Ele falou, olha, minha vida é um filme em branco e preto, sem graça. É isso. Elas são relativas a essas faltas de interesse. Então, se a pessoa não tem interesse em se relacionar socialmente, nem com a família, ela vai ficar o máximo de tempo dentro do quarto dela, recusar convites para festas, para sair, ou pode chegar ao caso de até parar de estudar, parar de trabalhar, sabe, se isolar totalmente do mundo. Tendem a ter depressão se elas tiverem esse fator predisponente que eu estou falando. Porque é lógico que a perda de uma pessoa muito próxima é uma das coisas assim mais cruéis, mais vitais, cruelmente vitais que pode acontecer na vida. Equiparado à separação, a divórcio, a perda de pessoas, filho, pai, mãe, dependendo da idade, principalmente filhos, irmãos, é muito trágico. Mas existem pessoas que respondem de uma forma mais aguda a isso. Mas isso a gente pode falar assim, é um luto, existe uma fase de luto, na qual é importante chorar, inclusive, é importante estar triste. Não é normal que a pessoa saia de uma perda assim, que bom, né? Ele virou estrelinha, que ótimo, vamos bater palma. Isso não é normal, tá? Agora, se ficar chorando 6 meses sem fazer nada, por favor, né? Vamos procurar ajuda. Pode provocar e é muito comum.
Inclusive, nesses últimos fatos que a gente tem visto, o que aconteceu também com o picolé lá naquela cidade de Minas, no norte de Minas, a semana passada, o porteiro, né, vigia da creche, jogou gasolina nas crianças e tacou fogo. Segundo constam, né, eu estive lendo isso nos jornais, ele foi, como ele fazia picolé, o pessoal chamava ele de picolé, ele pedia para não fazer isso, não chamar, mas as próprias crianças chamavam. Ô, picolé, trouxe picolé para nós? Né? Tanto que nesse dia elas acharam que tinha picolé dentro da mochila dele e era a gasolina. Né? Então, sim, o bullying pode, sim, principalmente se a pessoa não reagir, se ela não contar para ninguém, se ela não procurar ajuda, ela vai engolindo aquela dor. É que não adianta a gente tentar forçar uma cura se ela não se sente que está doente. É mais ou menos como essa coisa do Alcoólatras Anônimos. Se eu, a partir do momento que ele fala, que ele assume que é alcoólatra, e que ele quer participar de um grupo de autoajuda anônima ali, aí ele... Agora, ninguém pode pegar o cara no bar e falar, vem cá, vamos conversar, que você é alcoólatra. Ele vai falar, não. Então, se a própria pessoa não procurar ajuda, é interessante que os familiares procurem ajuda psicológica e tal, para entender como é que eles podem lidar melhor com esse paciente, com essa pessoa da família. A psicoterapia é indispensável. E com isso eu não estou puxando brasa assim para minha sardinha de psicóloga, né? Mas realmente a gente diz assim, às vezes só a psicoterapia não resolve. Porque às vezes quando a pessoa vem me procurar ou procurar um profissional, psicólogo, um colega, ela já está assim no fundo do poço. Então, quando a gente sente que a coisa está muito grave, a gente encaminha também para o psiquiatra para fazer a parte medicamentosa. Então, a gente sempre fala assim, quando a depressão está severa, a gente tem que aliar a psicoterapia à ajuda psiquiátrica, que são a medicação, né? Se ela ficar só com a medicação, ela entra num estado que a gente chama de paraíso químico. Isso é, enquanto ela está sob efeito da medicação, né, ela está tomando paroxetina ou alguma coisa assim. Enquanto está sob efeito, tudo bem, ela fica vendo glitter no mundo. Parou o efeito, ela vai para o fundo do poço. E aí é que entra a psicoterapia. São as duas coisas. O mais difícil, eu acho que é assumir que ele está depressivo. Porque as pessoas tendem a mascarar a depressão exatamente por causa do preconceito. Elas vão falar, nossa, meus colegas vão ficar com dó de mim, as pessoas vão ficar querendo falar comigo, eu não quero falar com ninguém. Então, eu não quero pedir ajuda, porque se eu falar que eu estou depressivo, aí todo mundo vai ficar me enchendo o saco, querendo ir lá em casa, e eu não quero ver ninguém. Então, a coisa mais difícil é ela se assumir, falar, não, eu estou doente, preciso sim de ajuda. Esse acho que é o primeiro passo para qualquer tipo de cura, de qualquer doença, inclusive a depressão. É porque as pessoas, como elas não conhecem bem a doença, elas não sabem como funciona, então elas falam assim, ah, não, isso aí é falta de serviço. Dá um tanque de roupa para ela que você vai ver como ela sara. Não é por aí. É uma solução muito simplista falar isso, né? E realmente isso parte de quem ignora a doença. Ignora que existe um transtorno bioquímico também. Eu faço uma diferença entre solidão e solitude. Solitude é gostar de estar só. Em determinados momentos, em determinados dias, olha, hoje eu não estou a fim de ver ninguém, quero ficar em casa, quero ver um filme, quero ler um livro, enfim. Quero ficar comigo, isso é solitude, mas que pode ser quebrada a qualquer momento. Eu posso telefonar para um amigo, a hora que eu quiser sair da minha solitude. E solidão é uma coisa mais profunda, é uma coisa tipo assim, às vezes não depende da pessoa, não depende da escolha dela, depende realmente da situação depressiva dela. Querer ficar sozinha para não encarar o fato de que ela não quer ter relacionamento social. Uma característica do depressivo é querer estar só. A depressão ela é acompanhada de um transtorno bioquímico também. Então, se você fizer um exame de sangue, por exemplo, num depressivo, com dosagem de dopamina, noradrenalina, alguns hormônios vão estar em baixa. Então, por exemplo, a atividade física é uma coisa que desperta a adrenalina, aumenta a adrenalina. Então, por isso que a gente fala assim, fulano tem espírito esportivo,
que é espírito esportivo? É uma pessoa mais alegre, mais de bem com a vida. Ele tem mais adrenalina. A adrenalina também ocorre no medo, mas ocorre na alegria também. Então, e o depressivo tem tudo isso em baixa. Está tudo baixo. Lítio, um dos medicamentos mais usados para depressão severa, inclusive ele é usado a nível hospitalar, é o carbonato de lítio, porque o lítio pode estar muito baixo e levar até o suicídio. O extremo é o suicídio, e que não é tão raro assim, não. Não é tão raro. O suicídio é o fim muito comum, assim, quando a pessoa não tem ajuda ou não busca ajuda. Porque na depressão severa, a pessoa não vê luz no fim do túnel. Tive outro cliente também que falava assim, a minha vida é assim, acordar e depois pensar quantas horas faltam para eu dormir de novo. Porque eu não tenho nenhum interesse em viver entre esses dois momentos. O momento de eu acordar e o momento de eu dormir. Pode ser também a baixa hormonal aí, que a gente fala, né? Que leva a outras síndromes. Ela tendo baixa hormonal, desses hormônios que causam bem-estar, né? Ela vai ter também perda de apetite. A perda de apetite vai levar a falta de outras vitaminas importantes. Então é uma cadeia, né? Vai desencadeando outras, às vezes até outras doenças mesmo. Aí pode ser também um transtorno de bipolaridade, que a gente fala, né? A bipolaridade é comum, às vezes, no depressivo. Ele entra num lado, quando ele entra na mania, no lado mania, ele pode, por exemplo, passar a gastar muito, ou a ter um sexo compulsivo, ou a beber demais. Aí, de repente, ele afunda no buraco, não vai nem no bar, entendeu? Ele não quer saber nem de sexo, nem de amigo, nem nada. Então, a gente trabalha também com a bipolaridade na depressão. Existem algumas drogas que são antidepressivas, né? Vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, cannabis sativa, né? O tetraído canabiol. Ele dá uma euforia, assim, passageira. A cocaína também dá, embora todas as lesões do cérebro são muito violentas, né? Então, mas não se pode deixar de pensar que também os medicamentos antidepressivos são droga, né? Qualquer remédio é droga, por isso tem drogaria assim na frente, de onde vende remédio, né? Mas aí que tá, sob controle médico é diferente. Se a pessoa precisa tomar paroxetina 5 miligramas toda manhã, ela está sendo controlada para o tanto de depressão que ela tem. O médico vai saber se é mais ou menos. A depressão após parto é muito comum e ela pode levar até uma psicopatia. Eu vi no hospital psiquiátrico uma paciente que tinha tido uma depressão puerperal tão intensa que ela tentou matar o bebê embaixo da roupa, asfixiado, né? Aí os familiares viram e pegaram, tiraram a criança dela, mas é muito sério, sim. Precisa tratar. Ela tem controle, mas é muito difícil falar assim, você nunca mais vai ter depressão. Porque, como eu falei, o depressivo ele tem um fator predisponente, e depois ele teve um fator desencadeante. Eu não sei se esse fator predisponente vai voltar a acontecer e depois numa outra crise, numa outra circunstância, brigou com o namorado de novo, ou divorciou, pode entrar novamente numa crise de depressão. É mais ou menos como o pânico, depressão. A gente não pode falar assim, que tem cura para o pânico, tem controle. Para a ansiedade, tem controle. É muito difícil a doença emocional, você falar, nunca mais vai ter. Porque a vida é uma emoção, né? Viver é emocionante. Ou positivamente emocionante ou não. Depende da forma como você vai lidar com as suas emoções. Porque o número de pessoas depressivas está crescendo tanto que a Organização Mundial de Saúde estimou, não digo que ela vai matar diretamente, mas ela pode matar ou por suicídio ou por outras doenças que têm origem na depressão. A família toda adoece quando tem um depressivo, né? Fala, o pai vai trabalhar, e aí, vai deixar o fulano sozinho? Sai o pai e a mãe para trabalhar, o adolescente que é depressivo vai ficar sozinho.
Não, a vida tem que continuar na casa. Importante a gente mostrar assim, dependendo do grau de depressão que ele está, não deixe remédio com ele. Administre você, o familiar, você vai administrar o remédio. Olha, está na hora do seu remédio, toma. Para evitar overdose, que ele fique manuseando armas ou facas ou alguma coisa, que ele possa se machucar. Então a família tem que colaborar. E não falar besteira. Tipo assim, nossa, como você é egoísta, você aí em cima dessa cama, você não vê que tem tanta gente na chuva, que não tem casa. Não adianta, o depressivo sabe disso. Aí você vai juntar duas doenças, né? A depressão e a culpa. Ele vai ficar, ai, nossa, eu sou mal mesmo, né? Não é para eu estar sentindo isso, mas ele não está conseguindo sair sozinho. Tem família que sai dessa cama, pelo amor de Deus, olha a sua cara, sabe? Piora a situação. Acabou? The end? Nossos comerciais, por favor.